Olá meu povo, sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Tátio Andilo, estamos aqui para conversar sobre o candomblé, essa nossa religião fantástica, ao que nós temos a oportunidade de manipular as energias, manipular os elementos para que o encanto aconteça. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, passamos de 3.400 inscritos, é uma marca muito significativa para mim. Eu não ganho nada fazendo isso aqui, meu canal não é monetizado. O que eu ganho é a satisfação e o prazer de estar falando com as pessoas que me dão ouvido, gostam do conteúdo. Mas também falo para quem não gosta, não tem problema nenhum, né? Todo mundo pode discordar do vídeo aqui, falar, entendeu? Eu respondo todo mundo. Com educação e respeito a gente pode falar, discordar de todo mundo, não é isso, gente? Então... E quem não é inscrito, por favor, se inscreva, me dá uma moral, curta, comenta, compartilha pro vídeo ter engajamento aí e aparecer mais na internet, ok? Vamos ao vídeo de hoje. Então, gente, eu queria falar sobre as folhas, a macaia, um dos elementos na natureza junto com a água mais preciosos que existem no candomblé. A nossa religião é totalmente dependente de folhas e da água, fora outros frutos, mas eu queria falar especificamente hoje sobre as folhas, a macaia. Existe folha para tudo, né? Existe folha desde o nascimento até a morte, né? A nossa religião é completa. Existe folha para ebó, existe folha para banho, existe folha para colocar em deciça, para colocar na cabeça, para amparar cabelo. Existe folha para tudo, e sem folha a gente não consegue praticar o nosso candomblé. Existe uma grande diferença entre o abô e o banho de erva fresco, né? O abô é aquele abô que fica lá, geralmente na roça de Quitembo, fica ali ao lado de Catendê, onde é consagrado, as suas folhas são quinadas ali, são consagradas com as obrigações, e aquele abô ali é o que serve às obrigações da casa e das pessoas que estão se obrigacionando, se iniciando, né? Qualquer obrigação. E quanto mais curtido esse abô, mais forte ele é, mais energia ele tem para te ajudar. Eu lembro quando eu fui iniciado, que o abô ficava lá na roça, que aquele abô fervia, né? A gente fala que fervia, que tinha tapuru, você olhava aquilo, nem olhava muito bem de madrugada. Além de tomar o banho, você tomar aqueles 3 golinhos, você tinha que soprar, separar para você não beber o tapuru. Mas eu nunca soube de ninguém que adoecesse tomando abô. Ao contrário, eu já soube de gente curada com abô. Seria muito prepotência da minha parte falar que eu conheço tudo quanto é folha, que não conheço. Eu conheço pelo menos as 2, 3 folhas para cada santo, né? Tenho conhecimento, eu consigo me virar com isso. Existem, claro, santos que você tem uma infinidade de folhas, ainda mais Lembá. Lembá eu acho que é o santo que tem mais folhas, mais para que você pode usar. Uma vez eu escutei de uma pessoa dizendo assim, ó, esse santo é raro, porque não tem mais folha para ser iniciado. E eu discordo totalmente. O que não existe é conhecimento, porque o que mais tem na natureza para nos servir é folha. Se você tiver conhecimento sobre folha, você tem praticamente conhecimento do candomblé, porque as folhas é que consagram. Não existe um muzenza iniciado sem folha, sem tomar o seu banho, sem bater a folha nele e botar na deciça. Não existe uma consagração de um santo, de um ibá, sem antes ser lavado na folha, né? Não existe nada que se faça sem estar a folha. Não existe um assentamento de santo que leve tabatinga que não leve a folha dele ali dentro. São segredos que os pais e as mães de santo têm e sabem fazer, sabem encantar isso. Uma das coisas mais sagradas é quando você senta numa deciça, acende uma vela, começa a rezar e pega aquelas folhas para quinar. E ali você vai rezando e você vai quinando e tirando, extraindo o sumo de cada erva e tornando aquilo sagrado. Ali juntamente com a água,
com a sua reza e depois com as obrigações, aquilo vira o abu, aquilo vira o líquido mágico para consagrar, vamos botar assim, né? Mas o líquido mágico para consagrar tanto a pessoa quanto aos santos. Pambugila também é um inquice que tem muita folha, né? E são folhas brabas, um santo arisco, um santo brabo. Então as folhas que são consagradas à pambugila são diversas: Liambra da Praia, Cansanção, Urtigão, Comigo Ninguém Pode, Fortuna, que também pega outros santos. Porque é engraçado essa coisa, porque tem folha que serve a mais de um santo, né? Tipo a Fortuna, eu conheço ela que serve para Xangô, serve a Inhaçã e serve a pambugila. Aroeira é uma folha que serve, além de Exu, serve a Xangô também. Inclusive eu tomo muito banho de aroeira, adoro tomar banho de aroeira, e é uma erva medicinal, né? Para mulher, para corrimento, para essas coisas, é uma erva muito poderosa. As ervas são divididas de acordo com a sua altivez, né? A sua calmaria. Santos, geralmente das águas, tem consagrado ela folhas mais brandas. A folha mais cheirosa que pode ir em toda a cabeça são as folhas de lembá e as folhas de sambacalunga, né? Que é o macaçá, que para mim é uma das folhas mais cheirosas que tem. E todas as folhas que compõem esse leque aí de folhas de lembá: alecrim, folha de algodão, colônia, manjericão, elevante. Santo Inquice, que é patrono das folhas, são 2, dependente da casa e dependente da vertente, né? Tem gente que consagra Catendê como dono das folhas e outras casas Manipanzo como dono das folhas. Vai do entendimento de cada um. Eu particularmente acho, embora nenhuma das cantigas de Catendê fale em folha, eu acho que Catendê é o grande alquimista das folhas. Não que ele seja dono das folhas. Ele é alquimista, é aquele que tem o segredo da alquimia dessa folha, e guarda o segredo da alquimia da folha para todos os inquices. Então, como eu falei, existem folhas de ebó, que é peregum, pode ser aroeira, tem canela de velho, tem vassourinha de bruxa, e dependendo do conhecimento de cada um, tem várias outras folhas que você usa. Mas o mais comum realmente é o peregum, verde, amarelo e o verde, né? A natureza ela é muito poderosa nessa coisa de folha, né? De te oferecer as folhas. Existem árvores que são sagradas, né? Que são ali colocados santos no pé dessas árvores. Quem tem esse costume é o povo de Angola e o povo de Jeje, né? Nós também colocamos as nossas divindades que moram no quintal do terreiro aos pés das árvores. Nenhum inquice fica solto, né? Eles sempre ficam acompanhados de uma árvore, geralmente essa árvore dedicada ao culto a ele. Isso é muito importante. E é aquele negócio, né? É o que diz os antigos: a árvore ela tem ligação com a terra, com suas raízes, e suas folhas ligação com o céu, com o duílo. Então o santo participa dessa troca de energia entre a terra e o céu constantemente. O imbaúba também é uma folha que serve a alguns santos, né? Eu conhecia ele, tem a imbaúba prata, que embaixo dela é meia prateada, que é de Iemanjá, né? Isso é muito boa também para quem tem problema de pressão alta. E aquela meia amarronzada eu conhecia como sendo de Obaluaê. E eu já fiquei sabendo com outra pessoa, né, com outro amigo, que aquilo era sagrado e era de Xangô na sua raiz, e não existia assim feitura, consagração de um muzenza que não se usasse isso. Conheço também para consagrar uma cabeça para botar em cima a capeba. Tem gente que bota o saião e por aí vai. Aí depende da raiz do conhecimento de cada um. Não vou ter essa prepotência de falar o que é de cada um, né? Nem posso. Na Dicissa, né, nós temos um bolonã, que você faz um bolonã também com folhas, dependendo da raiz. E na Dicissa é aquelas folhas que é a folha da cabeça, a folha do coração, a folha da saúde, a folha dos pés, a folha da consagração do seu inquice, que vai estar ali presente naquela Dicissa, no meio das duas, porque ela que vai determinar o seu andar, o seu caminhar, e você recebe, antigamente pelo menos era assim,
Quando você fazia seus 7 anos, recebia seus direitos, você recebia a folha também. Aí você conseguia conhecer esse segredo. Bom, gente, eu queria falar que eu não estou aqui para vender a verdade, nem dizer quem está certo e quem errado. Eu só falo das coisas que eu conheço, das coisas que eu vivencio, da minha história, das coisas que eu leio por aí. Eu quero agradecer a você, muito a todos os inscritos, ame a Quatessá mesmo. Como eu falo, o que eu ganho aqui nesse canal é a satisfação e o prazer de falar e ter gente que gosta, entendeu? Então, curta aí, se inscreva, comente, compartilhe e vem mais coisa bacana por aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Coloca aí nos comentários aí as folhas que vocês conhecem, de repente isso pode virar até um próximo vídeo da gente falar especificamente da folha de cada santo, pelo menos 3, 4 folhas aí, eu acho que ficaria bem legal. Mas aí eu quero juntar material de todos os inscritos para me fazer uma coisa bacana, eu aprender e a gente poder discutir aqui, tá ok? Muito obrigado, Zambia Quatessá, um beijo, a benção de todos e até o próximo vídeo.